E o Flamengo venceu ontem o Bahia por 1-0 lá em Salvador, no jogo de ida da Copa do Brasil. Uma vitória importante, levando em conta que o Flamengo agora vai decidir em casa na próxima semana, jogando pelo empate. Foi um primor de partida? Não, não foi. Claro que não é a maneira que o torcedor gosta que o Flamengo jogue. Mas diante da situação que o time está vivendo, com vários desfalques, principalmente de jogadores importantíssimos, né, como é o caso do Arrascaeta, do Pedro e também do Cebolinha, o Flamengo fez o jogo que lhe interessava. Tem aquela velha frase que diz que decisão não se joga, se vence, né? Então, o time foi armado justamente para buscar um resultado, na pior das hipóteses, um empate. E sai de lá com uma vitória. Primeiro tempo, o time até que começou mais ou menos, segurando a bola. A partir dos 15 minutos, o Bahia começou a entrar no jogo, começou a ter mais posse de bola, tanto é que estava dando 60-40, né, para a equipe baiana. Só que o time do Bahia não conseguia furar a defesa do Flamengo. O Tite armou muito bem o setor defensivo. O setor defensivo que muitas vezes é criticado, e até com razão, né, porque tem tomado alguns gols, principalmente nas costas dos laterais, tanto do Varela, o Wesley, como do Ayrton Lucas, isso principalmente, foram 2 gols assim, mas ontem se portou muito bem, não dando muitas chances para que o ataque do Bahia pudesse chegar com perigo à meta defendida pelo Matheus, né? O goleiro do Flamengo. Inclusive que fez uma belíssima partida, né? Teve uma intervenção cirúrgica, salvando ali o que poderia ter sido o gol da equipe baiana, o Matheus Cunha. E há uma definição clara lá no Flamengo. Matheus Cunha é o goleiro da Copa do Brasil. O Rossi joga o Brasileiro e a Libertadores. Muita gente não gosta, mas aí quando se diz que lá na Europa se faz igual, aí a turma, né, do contra já aceita mais. Por exemplo, aqui em casa, eu tenho um filho que ontem, antes do jogo, disse assim: pai, Matheus Cunha no gol. Eu falei: sim, isso já está pré-estabelecido. E o motivo disso é porque você tem um goleiro reserva que está em atividade, está jogando uma competição. Se de repente o Rossi não puder jogar uma partida do Brasileiro ou uma partida da Libertadores da América, você vai ter o Matheus Cunha que está jogando, está ativo, não é um jogador que está sem ritmo. Então, várias competições servem para isso. Aliás, o Tite deveria ter feito isso com outros jogadores também. Eu não vejo a necessidade, por exemplo, de manter um jogador em todas as partidas. O Gerson, por exemplo, está próximo a estourar, está próximo a não aguentar mais. Ontem, por exemplo, saiu praticamente sem fôlego. Era um jogador que poderia ter sido preservado em algumas partidas, né? Poderia ter dado uma segurada dele, como deveria ter feito com o Pedro também, que acabou sentindo. Então, o momento que nós estamos chegando do ano é um momento muito desgastante para o time do Flamengo. Você tem ali no departamento médico o Vina, que não joga mais esse ano. Você tem uma Arrascaeta, que o Flamengo vai tentar recuperar para o jogo da volta da próxima semana, que eu não sei se vai conseguir. Você tem Pedro, que deve voltar no próximo domingo contra o Corinthians. Você tem o Gabigol, que também não tem previsão de volta, talvez para o jogo da volta contra o Bahia. E você teve ontem aliás, tem o Everton Cebolinha, que também não joga mais este ano, só que são 5. E aí você teve ontem 2 jogadores que saíram sentindo e que certamente não vão poder jogar no domingo. E olhe lá se vão poder jogar a partida de volta. No caso, o Nico Dela Cruz e o Michael, o incrível Michael, né? Jogou muito bem na estreia, foi ontem no banco de reserva, e aí quando entrou com 10 minutos, terminou sentindo também musculatura, e eu acho que vai ficar aí pelo menos de 1 mês a 2 meses para tentar se recuperar. Queira Deus que não. Então, o time vence, dá um passo muito importante para a classificação, mas mesmo assim tem torcedores que não estão contentes e a gente não consegue entender. Tem que criticar de todas as maneiras, né, principalmente o trabalho do Tite. E olha, quando o Tite foi contratado, todo mundo sabia que a maneira do Tite jogar é assim. Foi assim no Corinthians, ele chegou a ganhar títulos, né, Libertadores, Brasileiro, Paulista, né, Mundial. Então, o combo Tite é esse. Um time muito forte defensivamente, um time pragmático.
é espécie o Palmeiras. O Palmeiras também não faz grandes atuações. Claro que quando tem a oportunidade, faz isso. Mas quando não tem, vai lá e apenas vence o jogo. E é isso que é importante. Eu duvido que se fosse o Palmeiras que estivesse na situação do Flamengo, se o torcedor do Palmeiras não estivesse usando lá o Abel Ferreira. Mas a do Flamengo, não. Critica. É a torcida que mais joga contra o time. Eu tenho dito isso nas redes sociais, principalmente lá no Twitter. Joga contra, gosta de jogar, critica jogador antes da partida, critica a escalação antes da partida, quer dizer, já leva uma energia negativa. Né? Ah, o Matheus Cunha. Para ter Matheus Cunha, por que não joga o Rossi? Cara, o Flamengo tem um plantel recheado de jogadores bons. Infelizmente, está pagando o preço, a conta chegou por conta de ter que colocar sempre o time titular para jogar todas as partidas. Se tivesse feito uma rotatividade desde o início, por exemplo, não tinha necessidade do Pedro jogar todas as partidas. Poderia ter usado o Gabriel. Não tinha necessidade da dupla de zaga jogar todas as partidas. No time que você tem Léo Ortiz e Davi Luiz, por que não fazer a rotatividade? A mesma coisa nas laterais. Você tanto faz ter Varela quanto Wesley no mesmo nível. Do outro lado, poderia também Vina e Ayrton Lucas. E agora só tem o Ayrton Lucas. O Alexandre não se sabe ainda quando vai poder estrear, até porque estava parado há alguns meses. No meio campo, você poderia estar segurando o Gerson, estar colocando o Léo Ortiz, você estava podendo segurar o De La Cruz, está jogando um jogo Arrascaeta, outro De La Cruz, em determinado momento os dois juntos. Do mesmo jeito na frente, né? O Luiz Araújo entrando também, jogando. Tem feito isso, mas geralmente quando o jogador está machucado. Agora, o Flamengo joga no próximo domingo. E aí, meu amigo, como que vai ser esse time? Porque De La Cruz e Everton Ribeiro não, e Michael não tem condições de jogar. O Gerson está caindo pelas tabelas, seria bom dar uma segurada também. E será se vai ter tempo de apressar aí a estreia, pelo menos, aí do Carlos Alcazar, né? Se ele pode estrear no próximo domingo. Mas aí corre até o risco do jogador também sentir uma lesão, como foi o caso do Michel. Uma notícia boa, eu acabo de ver aqui no Twitter, do Fred Gomes, jornalista, né, do Grupo Globo, que cobre o Flamengo. O Flamengo chega a um acordo com o Al Saad e aguarda a assinatura do Gustavo Plata, atacante. No Globo.com também já tem esta matéria. O Flamengo chega a um acordo com o Al Saad e aguarda a assinatura de Plata para o anúncio. Equatoriano, Gonzalo Plata está em via de ser oficializado como quarto reforço contratado pelo Flamengo na atual janela de transferência. O problema é que esses jogadores, eles não estão atuando, né? Estão vindo aí de pré-temporada, são poucos jogos. O Plata, inclusive, foi tirado de alguns jogos lá do Al Saad justamente por conta dessa negociação. Eu acho que o Flamengo anuncia esse jogador hoje, mas lembrando que nenhuma das contratações, com exceção do Michael, o Alexandre, o Carlos Alcaraz e o Plata, nenhum deles pode jogar a Copa do Brasil no jogo da volta. O Flamengo classificando, aí sim, esses jogadores podem ser inscritos. Na Libertadores da América, o Flamengo só vai jogar na segunda quinzena de setembro, só vai poder inscrever 3 jogadores. E aí, com essa lesão do Michael, fica aí o ponto de interrogação, porque eu entendia que o Alexandre ia ser inscrito e vai ser inscrito porque só tem o Ayrton Lucas na lateral esquerda. O Alcazar também vai ser inscrito. Deixa eu até procurar o nome aqui do jogador direito, talvez eu esteja chamando até o nome errado, né? Eu vi aqui se tem algo falando aqui sobre ele, né? Eu acho que é Alcaraz, né? Carlos, né? Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz, o nome correto, tá? Estava aqui trocando as bolas, né? Mas pior foi ter trocado ele pelo jogador de tênis espanhol. Então, voltando aqui ao assunto, eu acho que o Alexandro, porque não tem o Vina, o Carlos Alcaraz, que é um meia, que precisa ali mais agora, né? Porque a Arrascaeta e De La Cruz estão sentindo muito, e o Michael por conta do Cebolinha, que não tem. O Plata iria ficar de fora. Com o Plata se machucando, aí, de repente, né, vai depender
de quando que o Michael vai poder voltar, se ele puder voltar logo. Então, acredito que a preferência seja do Michael para ser inscrito na Libertadores da América, seriam os 3 jogadores. Então, voltando aqui ao jogo do Bahia, parem de criticar, comemorem a vitória. O time está praticamente classificado, tem uma vantagem muito boa, joga pelo empate. O Bahia, com o Rogério Ceni, não venceu um jogo contra o Flamengo, são 13 jogos, 13 vitórias. É claro que eu gostaria também de ver o time jogando bonito, como o Jorge Jesus falava, né? Tinha que ter, como é que ele chamava lá a frase? Não vou lembrar agora no momento, né? Mas tinha que ter aquele sabor de encantar, né? Encantamento. Tinha que ter a letra artística que ele chamava, né? O Flamengo hoje não joga assim. O Flamengo joga para buscar a classificação, joga para buscar a vitória, joga para buscar o resultado. É time de resultado, não é time de exibição. O time do Jorge Jesus era de exibição de resultado. Mas quem lembra, quando a estreia do Felipe Luiz lá na Bahia, em 2019, o Flamengo tomou de 4 do Bahia. 4-0. Então, isso aconteceu no jogo do Botafogo, mas é mais difícil, principalmente nos jogos dessas. Então, eu acho que a torcida do Flamengo tem que apoiar. Parem de jogar contra o time. O trabalho do Tite não é bonito. Pô, tá aí os resultados. Não é bonito, mas é de resultado, né? O time está classificado para as quartas de finais da Libertadores da América, já venceu o primeiro jogo das quartas de finais da Copa do Brasil, joga pelo empate para chegar a uma semifinal e hoje ocupa a 4ª colocação no Campeonato Brasileiro, um jogo a menos do que o Palmeiras. Tá ruim para você? Mas eu quero exibição, eu quero jogo bonito. Meu amigo, não dá. Com o Tite não dá. Tem que se acostumar com esta maneira Tite de jogar. Quando der, vai acontecer, até pela qualidade técnica dos jogadores. Mas, no momento, os principais jogadores técnicos estão fora do time. Então, tem que se contentar com os resultados, e é isso que o Flamengo está conseguindo. Para domingo, qual time o Flamengo vai poder colocar em campo, né? Eu acho que tem que justamente segurar alguns jogadores, principalmente ali do setor defensivo, né? Você pode dar uma segurada no Fabrício Bruno, eu não sei, o Léo Pereira, que de repente pode ser deslocado para o lado esquerdo, já que só tem o Ayrton Lucas para jogar, e se perdeu o Ayrton Lucas, vai ficar sem lateral esquerdo no jogo da volta da Copa do Brasil. Mas eu acredito que Rossi, Wesley, eu entraria lá com o Léo Ortiz, Davi Luiz, Léo Pereira, dava uma segurada aí no Fabrício Bruno, principalmente, né? O meu campo lá, você vai ter a volta do Alan, pode jogar ali com o Eric Pulgar, e aí fica uma dúvida ali no meu campo. O Gerson, não sei se vai ter condição de jogar, mas eu daria uma segurada no Gerson. E na frente vai ter aí o Luiz Araújo, o Pedro, que deve retornar, e o Bruno Henrique. Lembrando que o Bruno Henrique já vai para a sua 3ª partida consecutiva, jogando os 90 minutos. Então é outro jogador que precisa ter atenção. Ontem, igual vários torcedores, eu também me indaguei por que não colocar o Matheus Gonçalves, né, quando ele foi colocar o Igor Jesus. Mas aí, meu amigo, já era final de jogo. Ele queria trancar tudo. Não queria dar a mínima chance para o time do Bahia tentar o gol de empate. Então, nesse momento, é até aceitável. Mas no decorrer da partida, por exemplo, eu não gostei quando ele tirou o Luiz Araújo para colocar o Everton, né, o Moreno lá, volante. Poderia ter colocado o nosso Matheus Gonçalves, que está pedindo passagem, mas é a opção do técnico, deu certo, conquistou a vitória, vai que coloca o Matheus Gonçalves, toma o gol de empate, aí vem aí as críticas. Beleza, galera? Olha, no finalzinho do programa, eu quero fazer aquele pedido para você, dá joinha, compartilha aí o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, e se você quiser ajudar também aí o canal, você pode estar doando qualquer valor pelo Pix que está aparecendo aí na tela, 999-8144-1540. Beleza? Uma ótima quinta-feira para você. No domingo vamos estar torcendo aí para o Mengão para mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Tchau, tchau.